Mateus, capítulo de número 9. Convido a igreja que se coloque de pé. Mateus, capítulo 9. Nós procederemos à leitura a partir do versículo de número 35, amados amigos e irmãos. Mateus 9, a partir do versículo de número 35. Quem encontrou pode dizer achei. Quem não encontrou pode dizer me ajude. Amém. Preciso ler mais a Bíblia. Pode dizer, meu filho. Pode dizer, preciso ler mais a Bíblia. Mateus capítulo 9, nós vamos ler, irmãos, a palavra do Senhor, a partir do versículo de número 35. Mateus capítulo 9, a partir do versículo 35. Esteja atento. Assim diz a palavra do Senhor. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Todos comigo, versículo 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Feche os seus olhos, nós vamos orar ao Senhor nessa manhã. Bendito Senhor, nós estamos aqui para te exaltar, pela grande redenção que nos deste na pessoa de Jesus. Pai, que maravilha saber que das mãos do Senhor nunca ninguém jamais nos arrebatará. E, ó Deus, como foi cantado aqui nessa manhã, é na Tua presença que o nosso coração tem paz e calma, quando te adoramos em espírito e em verdade. Te bendizemos, Senhor, por quem Tu és, porque Tu és santo, porque Tu és excelso, glorioso, infinito, imutável. Ó Deus Todo-Poderoso, mas o Senhor é Deus de graça, Deus de amor e de bondade. Senhor, a Tua misericórdia dura para sempre a Tua fidelidade. Por causa de quem Tu és, Senhor, exalta o Teu nome, Pai, e o nome de Teu Filho, Jesus Cristo, que pelo poder do Espírito Santo, abras o nosso entendimento e fales a Escritura à nossa alma nessa manhã. E que nós sejamos movidos, Deus, a sair, Deus, da letargia e colocar a nossa vida em Tuas mãos, para ser uma grande bênção, porque Cristo deu Sua vida na cruz por nós. Nos abençoa, Pai. Fala conosco, nós oramos, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs, o tema da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo para o presente ano tem sido uma igreja reformada e revitalizada. E nesse presente mês, amados irmãos, o nosso tema é que uma igreja reformada e revitalizada é uma igreja discipuladora. Amados amigos e irmãos, qual deve ser o nosso paradigma se nós queremos nos envolver no ministério da missão e fazer toda a diferença nos dias de hoje? Será que nós deveríamos buscar como paradigma a grande igreja presbiteriana Sarang, lá da cidade de Seul, que tem 100 mil membros? Ou a igreja presbiteriana do Redentor, a Redeemer Presbyterian Church, cujo pastor, reverendo Tim Keller, é considerado hoje o pastor mais influente dos Estados Unidos da América? Ou outras igrejas, amados irmãos, que têm seus próprios modelos? Eu creio, amados irmãos, que nós podemos aprender com todo mundo. Mas o nosso grande paradigma de ministério na Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, na vida desse pastor que prega para vocês nessa manhã, e na vida de cada um de nós como discípulos, o verdadeiro paradigma do nosso ministério deve ser, sobre todas as coisas, aquele que nos amou, aquele que deu sua vida na cruz por nós, aquele que pagou os nossos pecados, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Filho de Deus.
o único mediador entre Deus e os homens. Amados irmãos, um dos grandes paradigmas, o maior paradigma para o meu ministério se chama Jesus. E aqui nesse texto, amados irmãos, muito do que ele faz para mim é filosofia de ministério para a minha vida e também acredito para a igreja do Senhor Jesus. Mateus revela Jesus como rei, amados amigos e irmãos. E nosso texto está na primeira parte, na segunda gira que ele faz de ministério na Galileia. E aqui ao olhar para Jesus, amados irmãos, nós aprendemos como realizar a missão. Como realizar a missão. Mas você precisa entender o seguinte, não é só um pastor que foi chamado para realizar a missão. O coro masculino inteiro foi chamado para realizar a missão. Cada um de nós que crê no Senhor Jesus foi chamado para pregar o Evangelho a toda criatura e fazer discípulos de todas as nações. Como realizar a missão? O texto nos diz em primeiro lugar, mova-se. Como realizar a missão? Mova-se. Versículo de número 35. Leamos todos juntos, irmãos, numa só voz. Eu vou começar e vocês terminam. E percorria... Mova-se. O ministério do Senhor Jesus, amados irmãos, não era somente ficar sentado o dia inteiro atrás de uma mesa sem fazer nada. É claro que nós pastores temos que dedicar a maior parte do nosso tempo, se fazemos a obra de Deus com seriedade, à oração e ao ministério da palavra, tal como nos ensina as Santas Escrituras. Mas nós aprendemos com o Senhor Jesus que se nós queremos realizar a missão, nós temos que nos mover de nós mesmos. Nós temos que nos desenclausurar, sair do claustro. Nós temos que nos desencastelar e sairmos da fortaleza, amados amigos e irmãos, na qual nos fechamos para qualquer relacionamento, para que ninguém nos incomode. Se nós queremos fazer a obra de Deus do jeito que agrada a Deus, nós temos que nos mover, amados amigos e irmãos. O texto diz que o Senhor Jesus percorre. Ele vai caminhando, amado amigo e irmão, aquela região da Galileia, nas cidades e povoados. Mas ele não percorre somente como um mero turista, não é verdade? Ou como quem vai vagando pelo mundo para conhecer novas coisas. Ele percorre com um propósito. O texto diz que ele vai percorrendo todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Veja bem que a ação de Jesus é tríplice. Ele vai, amados irmãos, naquela região pregando o evangelho do reino. Nós sabemos que a mensagem que o Senhor Jesus começou a pregar lá em Mateus 4,17 é o seguinte: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Ele está pregando, se arrependa, porque Deus está mandando o Messias. Ele é o Messias que vai morrer na cruz para pagar os nossos pecados. Ele está dizendo que todo aquele que se arrepender dos seus pecados e crer no Messias, o Filho de Deus, que é Ele, será perdoado, será reconciliado com Deus, será justificado no tribunal do Senhor. Jesus prega o evangelho do reino. Se você quer cumprir a missão, precisa se mover, sair do seu próprio claustro, parar de viver para você somente e anunciar o evangelho do Senhor Jesus àqueles que te cercam. Mas o texto nos diz, amados amigos e irmãos, que o Senhor Jesus se move não só pregando o evangelho do reino. Ele vai nas sinagogas, irmãos. As sinagogas, irmãos, surgem na época do exílio. Antes do exílio, o povo adorava no templo em Jerusalém, mas como os judeus foram dispersos, irmãos, eles precisaram começar a fazer sinagogas para adorarem o Senhor. E eu não sei se você sabe, as sinagogas judaicas são os protótipos de nossas igrejas nos dias de hoje. Porque Jesus vai por aquelas sinagogas que eram o protótipo e a preparação para as igrejas que nós temos em cada bairro, em cada cidade nos dias de hoje. E chegando ali, Jesus abre a palavra e ensina a palavra de Deus. Jesus foi o maior expositor das Sagradas Escrituras, amados amigos e irmãos. Então ele pregava o evangelho fora das quatro paredes, mas dentro do lugar de culto ele abria o texto e expunha o livro, e algumas vezes mostrando que a profecia se cumpria em sua própria vida. E depois, amados irmãos, que Jesus prega o evangelho e ensina a palavra com fidelidade, então no meio das multidões, ele é o Filho de Deus, ele cura toda sorte de doenças e enfermidades do povo. Ele repreende os demônios e os demônios batem em retirada.
Ele chama, amados irmãos, aqueles que são paralíticos e eles se levantam. Ele chama os mortos para voltar à vida e eles ressuscitam. Ele é o Filho de Deus e Ele tem todo o poder para curar, amados amigos e irmãos. Mas sabe o que eu aprendo com Jesus aqui, para o meu ministério como pastor? Que um pastor tem que pregar o Evangelho, ensinar a palavra de Deus e ter um ministério de pastoreio e cuidado do povo. Nós não temos o dom de curar que o Senhor Jesus tinha. Hoje nós oramos e Deus, em resposta à nossa oração, pode curar. Mas nós não vemos pessoas com o dom de Jesus de curar como Ele fazia naqueles dias. Mas hoje um pastor cura através dos corações. Mas se você prestar atenção no texto, você vai ver que 2/3 do ministério de Jesus tem a ver com a palavra de Deus. Antes de tudo, é a palavra de Deus. Antes de tudo, ele prega o Evangelho. Sabe por quê? Porque pecadores só vão ser convertidos a Deus pela pregação do Evangelho. Depois o que ele faz? Ele ensina a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque você, meu irmão, só vai amadurecer ouvindo pregação bíblica e fiel, que vai fortalecer a sua fé e vai te animar, amado amigo e irmão. Depois de priorizar a palavra, então vem o ministério da cura e do cuidado do coração dos indivíduos. Mas a prioridade, a ação de Jesus é estratégica, amado amigo e irmão. É uma ação que está ao redor da palavra. E é tremendamente importante, sabe por quê? Porque como é que os eleitos vão se converter, meus irmãos? Por meio da pregação. A Bíblia diz que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Amados amigos e irmãos, como é que os pecados dos crentes são confrontados? Quando eles vêm à igreja e o livro é aberto e o Senhor aponta para eles que eles estão errados e precisam se arrepender. Como é que aquele que está deprimido, desanimado e ansioso é animado, é ouvindo a pregação da palavra? Porque o Senhor, pelo Espírito Santo, fala nas Escrituras e traz restauração aos corações por meio da sua palavra. Como é que a igreja é dirigida, amado irmão, e se torna firme para cumprir a sua missão em nossos dias? É por meio da pregação da palavra. E graças a Deus os apóstolos aprenderam isso muito cedo, irmãos. Nos primeiros dias da igreja cristã, há um grande avivamento e muita gente vem se convertendo. E aí as pessoas estão dando tudo na igreja, estão doando seus bens, e há irmãos necessitados, e estão dando ali uma cesta básica, se nós podemos falar assim, para as viúvas da igreja. E aí um dia, amados amigos e irmãos, a Bíblia nos conta que as viúvas dos judeus gregos, porque naquele tempo a igreja só era judia, então os judeus que vinham do mundo grego estavam reclamando que as suas viúvas estavam sendo rejeitadas e colocadas em segundo plano, e só as viúvas dos judeus que eram de Jerusalém estavam recebendo a oferta diária da cesta básica. E aí isso foi uma grande bênção, irmãos. Deus sempre cria um problema para a gente encontrar uma solução. Deus é maravilhoso, sabe por quê? Ele traz à luz as coisas e os apóstolos caíram em si. Espera aí, nós não podemos deixar de orar, estudar e preparar mensagens boas para poder estar entregando cesta básica para todo mundo, não? E eles chegaram para a igreja e falaram assim: escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós entregaremos a eles o encargo de servir as mesas, e nós nos dedicaremos ao ministério da oração e da palavra. E eu fico maravilhado, amados irmãos, porque nós presbiterianos amamos o ministério da palavra, mas o texto diz que a prioridade dos pastores é o ministério da oração e da palavra. Deus é tão sábio que Ele não permitiu que alguém pregasse a sua palavra se não tivesse uma séria vida de oração antes disso, para que a palavra não fosse usada para manipulação pessoal, nem para a promoção do homem, mas sim para a glória de Deus. E naquele dia, irmãos, surgem os nossos queridos diáconos que estão ali à porta e são uma bênção até o dia de hoje. Porque a igreja sim tem a missão de atender às mesas. Irmãos, a igreja sim tem a missão de ajudar os necessitados. Mas a prioridade da igreja é pregar a palavra de Deus, amados amigos e irmãos. Porque esse mundo só vai ser transformado pela pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Então é por isso que a prioridade do pastor da igreja tem que ser pregar a palavra, para que você, meu irmão, seja fortalecido na fé. Mas, amado irmão, os outros irmãos diáconos e toda a igreja pode se mover para a evangelização, para o serviço, para o cuidado de pessoas, para a glória e honra do nome de Jesus. Esse é o paradigma de ministério que dá certo.
Se nós queremos ser uma igreja reformada e revitalizada, nós temos que nos mover, amados irmãos. Eu quero fazer uma pergunta para você nesse sermão dessa manhã. Como é que está a sua vida? Há algum tempo da sua vida que você dedica a Deus? Ou você só se levanta? Graças a Deus por isso, porque você se levantou, não morreu na cama, não é verdade? Faz seu asseio pessoal, vai para o seu trabalho, volta à tarde, assiste seus filmes, faz seus estudos e você só vive para você mesmo. Amado amigo e irmão, o Senhor nos colocou nesse mundo para servir. E se nós entendemos o tamanho da salvação que recebemos, nós não podemos viver uma vida olhando só para o nosso próprio umbigo, cuidando somente dos nossos desejos pessoais, ou pensando somente no cuidado dos nossos. Temos sim que cuidar dos nossos, mas o Senhor nos colocou para ser uma bênção nesse mundo. E o que você precisa entender, amado amigo e irmão, é que cada um de nós que aqui está é um missionário. Cada um de nós é um discípulo, amado amigo e irmão. Cada um de nós é um representante do Senhor Jesus neste mundo. Então não posso ser só eu, nem só os presbíteros, nem só os diáconos. Você lá naquele trabalho que Deus te colocou, você está ali para representar o Senhor Jesus. Na sua escola e na sua universidade, você é um sacerdote, você é uma sacerdotisa, você representa o Senhor Jesus. Então você precisa se perguntar: como é que eu posso realizar o meu ministério aqui? Como é que eu posso ser uma bênção nessa universidade? Como eu posso ser uma bênção nesse hospital? Como eu posso ser uma bênção nessa empresa? Como eu vou me mover aqui para pregar o Evangelho, fazer discípulos e servir aos outros? Esse é um chamado seu, irmão. Inarredável, inexpugnável, intransferível, irrechaçável, amado amigo e irmão. Você foi chamado para ser uma bênção, para pregar o Evangelho, para se entregar totalmente ao trabalho do Senhor neste mundo. O que você vai fazer com esse chamado? Sabe, os missionários já disseram que Deus só tinha um filho e fez dele um missionário. Deus só tinha um filho e fez dele um pregador. É um privilégio dedicar a nossa vida para anunciar o Evangelho e servir o Salvador. Louvado seja Deus. Como realizar a missão? Mova-se! Mova-se, meu irmão, em nome de Jesus. Bata a mão, tira a poeira, meu irmão. Fala: você é uma bênção, em nome de Jesus, amém. Que você saia do marasmo e pare de viver só para si mesmo e seja uma bênção. E aí nós vamos ver que daqui 6 meses a Unida não vai caber mais ninguém, porque você resolveu ser uma bênção nas mãos de Jesus. Saia de si mesmo em nome de Jesus, amém. Como realizar a missão? Em primeiro lugar, mova-se. Em segundo lugar, compadeça-se. Como realizar a missão? Compadeça-se. Versículo de número 36. Vamos ler, irmãos, o versículo de número 36. Eu vou pedir à igreja que leia, por favor. Vendo... Jesus, amados irmãos, traz para nós agora uma metáfora do redil, do rebanho, amado amigo e irmão, e um judeu entende muito bem. Através de Mateus, o Senhor fala isso conosco. Jesus começou a olhar para aquelas multidões para as quais ele pregava, e os indivíduos os quais ele curava, e o povo ao qual ele ensinava a Bíblia, e a Bíblia diz que ele olhou para aquela multidão, e o coração dele se compadeceu. O verbo para compadecer aqui, no texto grego, é que literalmente se reviraram as suas entranhas. É quando você fala assim: chega, me deu um frio na barriga, chega, me deu volta no estômago. Jesus viu, amado irmão, a situação do povo, tão sofrida, tão angustiada, que lhe deu uma dor forte na boca do estômago, e ele se compadeceu. Esse é o significado. Ele sentiu a dor do povo, e ele disse que aquele povo era como ovelhas aflitas, que elas estavam, amados irmãos, angustiadas. E a expressão exaustas aqui, eu estava olhando o grande professor de Novo Testamento, Donald Carson, ele disse que a palavra exaustas aqui fica fraca. A ideia é que elas estavam literalmente destruídas, desmaiadas, não tinham força para nada, porque elas eram ovelhas que não tinham pastor. Os líderes judeus não levavam o povo à palavra, eles não faziam diferença nenhuma. E Jesus, quando olhou para aquela multidão,
se compadeceu delas. Já disse, amado irmão, um sábio, e já se tornou motivo de um mote popular, que a inveja move o mundo. E o livro de Eclesiastes deixa claro isso, amados irmãos. Muitas das coisas que as pessoas fazem nesse mundo, as fazem por inveja, por não querer ficar para trás, por não querer ficar em segundo plano, amados amigos e irmãos. Mas se a inveja move o mundo, amados amigos e irmãos, a compaixão move os verdadeiros cristãos. A inveja move o mundo, mas a compaixão move os verdadeiros cristãos. Porque se nós somos o povo de Jesus, nós vamos nos parecer com Jesus, e nós vamos sentir a dor do outro, e nós vamos fazer algo a respeito, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Amados amigos e irmãos, há mais de um mês atrás aqui eu preguei uma série de sermões sobre a vida de um personagem bíblico que eu amo muito. O nome dele é Neemias. Neemias é o copeiro do rei Artaxerxes. Artaxerxes é o rei do Império Medo-Persa, um dos maiores impérios da história da humanidade. Ele governa, meu querido diácono, sobre 127 grandes províncias, amados amigos e irmãos. Pega parte da Europa, pega parte da Ásia, chega até a região da Índia, amado amigo e irmão, e também a região da China, amado amigo e irmão. É muita terra. E Neemias é o copeiro do rei. Ele é o homem de confiança do rei. Ele bebe o vinho antes do rei, porque se o vinho estiver envenenado, ele morre e o rei fica vivo. E Neemias então sabe que o seu irmão foi lá em Jerusalém. Ele é judeu, nascido no exílio. E aí quando o irmão dele voltou de Jerusalém, com a comitiva, uma caravana, Anani, ele perguntou: Anani, meu querido, como é que está o povo lá em Jerusalém? Como é que está o povo de Deus, os que não vieram para o exílio, os que ficaram, amados amigos e irmãos, naquele lugar? E Anani virou para ele e falou assim: Neemias, a coisa não está boa não, a situação está feia. Jerusalém está destruída, as portas queimadas pelo fogo. Os irmãos que lá ficaram, dá até dó, Neemias. O pessoal vive com pouco, a situação paupérrima, não tem direito nem o que comer. E a Bíblia nos diz, irmãos, que Neemias, quando ouviu isso, se compadeceu. E ele se entristeceu, amado amigo e irmão. E ele se sentou no chão, amado amigo e irmão. E ele chorou intensamente, a Bíblia diz. E a Bíblia diz que ele começou a orar. E durante 4 meses ininterruptos, ele faz uma oração que está no capítulo 1 de Neemias. E aí então, no final do capítulo, ele chega para Deus e diz o seguinte: Senhor, ouve hoje a oração do teu servo e desses teus servos que temem o teu nome. Dá-me mercê perante este homem, o rei. Depois de se compadecer, ele não fica só no claustro, ele não pensa em si mesmo, ele não fica inerte, amado amigo e irmão. Ele diz: dá-me mercê perante este homem, o rei. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Ele se dispôs para largar todo o seu fausto, a sua glória, amado amigo e irmão, para ir a Jerusalém, dedicar-se a construir um muro e consagrar-se para ver o reino de Deus sendo fortalecido e a cidade na qual o povo de Deus seria firmado, para que depois, por meio de Judá, o Messias viesse ao mundo. Neemias se compadeceu e fez alguma coisa. Quem se compadece, irmão, faz alguma coisa. Não adianta, meu amado amigo e irmão, muitas vezes você ligar o jornal e ver: fulano foi morto, que tristeza, que situação angustiante. Caiu um prédio, olha, coitadinho desse povo desse prédio, que bom que não fui eu que estava lá, não é verdade? Não, coitado daquele mendigo miserável na rua. O que nós temos feito a respeito? Irmãos, nós sabemos que o governo não faz o que tinha que fazer. Como dizia Ronald Reagan, amados irmãos, a solução não é o governo, o problema é o governo. Nós temos que orar, amados irmãos, para que Deus transforme o coração dos governantes e o coração do povo. Mas, amados amigos e irmãos, o que nós temos feito a respeito? Será que nós nos justificamos e endurecemos o coração e não exercemos misericórdia de maneira alguma? Certa feita, o grande pregador Charles Spurgeon contou uma história que eu acho maravilhosa. Ele disse que estava passando num lugar e houve um desabamento de um edifício que não era tão grande, e foi formada uma cratera no chão, e de repente então, alguns homens que estavam ali correram para ajudar, para tentar salvar as pessoas. Naquele momento não existia, naquela época, as regras dos bombeiros dos dias de hoje. Alguns já estavam tirando pedra e ajudando, isso era no século XIX, e aí um homem todo elegante, passando lá, até assoviando, e falou: que pena que aconteceu tudo isso, e não se envolvia, que pena que a situação é tão complicada, não é verdade?
verdade. Que Deus fortaleça vocês que aí estão. Quem é que está mesmo aí? Esse rapaz que vocês estão salvando. Viraram para ele e falaram assim: é seu irmão. Naquele momento, irmão, ele não preocupou com terno, com sapato, ele pulou lá dentro e tirou seu irmão de lá. Quando nós entendemos que quem está à nossa frente, ao nosso lado, é alguém feito à imagem e semelhança de Deus. Portanto, tem a imagem e semelhança de Deus ainda que caída na sua própria vida. E se crê, amado amigo e irmão, é alguém que é filho de Deus, é nosso irmão na fé. Como é que nós não vamos compadecermos-nos daqueles que estão sofrendo? Como é que nós vamos cruzar os braços? Como é que nós não vamos fazer nada? Como é que nós vamos deixar as pessoas caminhando a passos largos para o inferno, sem nem sequer pregar para elas o Evangelho de Jesus? Meu irmão, preste atenção, você é um missionário. Eu e você teremos que prestar contas, amados amigos e irmãos, sobre o que fizemos com esse Evangelho, essa grande salvação que o Senhor nos deu. Que o Senhor quebre a dureza do seu coração, em nome de Jesus, nessa manhã. Que você pare de pensar somente em si mesmo. E que você diga para o Senhor: Senhor, Tu tiveste compaixão de mim, deixaste Tua vida na glória e morreste numa cruz para me salvar. Que eu, como o Senhor que morreu por mim, disponha a minha vida para ser uma bênção nesse mundo, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém! Que Deus quebre a dureza do seu coração, que Ele te dê um coração compassivo, em nome de Jesus. Como você tem realizado a missão? Como realizar a missão? Em primeiro lugar, mova-se. Em segundo lugar, compadeça-se. Mas em terceiro lugar, mobilize. Como realizar a missão? Mobilize. Olhe para mim, o texto. Versículo de número 37. Vamos ler, irmãos, todos juntos, uma só voz. O que diz o texto? E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. O maior dos pregadores mudou a sua metáfora. Ele agora saiu do rebanho e deixou no redil as ovelhas e foi para a colheita. E agora chamou os seus discípulos para olharem para aquela grande necessidade. Disse: a seara, que é a colheita, é grande demais. Os trabalhadores são poucos. E aqui ele está se referindo, irmãos, à colheita sim do dia final. Porque nós somos aqueles que semeiam e que regam, amados irmãos, mas no dia final, no dia da glória, os anjos do Senhor virão recolher aqueles que lhe pertencem, para que nós encontremos com o Senhor nos ares, amados amigos e irmãos. Haverá o dia da colheita, amado amigo e irmão. Mas para que haja colheita, alguém tem que plantar. E para que a semente cresça, alguém tem que regar. Alguém tem que adubar. Alguém tem que cuidar. E Jesus aqui, irmãos, está então mobilizando os seus discípulos, quando Ele levanta os olhos deles e faz com que eles vejam a necessidade. Ele está movendo esses discípulos, que aqui não são só os 12, irmãos, havia outros discípulos ali. Está movendo aqueles discípulos a consagrar a sua vida para ser uma bênção nas mãos de Jesus. Se nós, amados irmãos, queremos realizar a missão, como o Senhor Jesus e como Ele nos ensina, nós temos que mobilizar a outros, amados amigos e irmãos. Desde que Deus nos chamou para o pastorado, irmão, esse jovem pastor, eu sempre tive esse desejo no coração de mobilizar a outros. E Deus nos deu a bênção de servir em Santiago com uma equipe de 10 pastores, buscando a revitalização da Igreja Presbiteriana do Chile. E Deus revitalizou muita coisa ali. Houve um evento que nós realizamos ali uma vez, irmãos, um congresso chamado Vidas com Propósito. Um congresso com todos os jovens da igreja chilena, uma bênção no acampamento de El Tabo. E para a glória e honra do Senhor, Deus chamou naquele congresso 8 jovens que são pastores hoje. E nós preparamos eles no seminário e eles são uma bênção nas mãos do Senhor Jesus. Eu sempre entendi isso, irmão, que onde Deus me colocar, eu tenho que ser um instrumento de mobilização. Sabe por quê? Porque eu não posso fazer a obra de Deus sozinho. É aquele cânticozinho que as nossas crianças cantam. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Não dá para fazer a obra de Deus sozinho. Na última igreja que estivemos, Deus também fez a sua obra ali para a glória dele. E sempre o Senhor nos tem dado a bênção de treinar pastores e crentes para ser uma bênção nas mãos do Senhor. E eu peço a Deus que o Senhor me dê a bênção de fazer a mesma coisa aqui na Unida, em nome de Jesus. Quero treinar você, meu irmão. Preparar você para ser uma bênção.
para que você saia de si mesmo, para que você entenda, amado irmão, que o maior privilégio depois da salvação que nós temos é dedicar a nossa vida ao serviço do Senhor. Nós precisamos ser mobilizadores, mas não sou só eu como pastor que tem que ser mobilizador. Você tem que mobilizar, meu irmão. Pastor, quem que eu vou mobilizar? Você é casado, meu irmão? Mobilize sua mulher. Mobilize sua mulher, meu filho. Você está lendo a Bíblia com ela? Você ora com ela? Você faz a diferença na vida dela? Minha irmã, mobilize seus filhos, chame seu marido, vamos ler as Escrituras, vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos estudar o breve catecismo aqui em casa, vamos separar uma semana das férias para servir os necessitados em algum lugar, para ser uma bênção, porque senão nossos filhos se tornam egoístas demais, amados irmãos. Uma das coisas que eu tenho conversado com a minha querida esposa é que muitas vezes nos dias de hoje nós damos para os nossos filhos. E antigamente nós tínhamos que conseguir as coisas com sangue, suor e lágrimas. Nós damos o melhor colégio, nós damos a melhor roupa, nós damos recursos, nós damos tudo de bom. E aí daqui a pouco, quando ele cresce, amado irmão, são Mauricinhos e Patricinhas, amados amigos e irmãos, que não sabem servir ninguém, que acham que são o centro do mundo, porque nós achamos que só tínhamos que dar as coisas para eles, e não os preparamos. Você tem preparado seus filhos? Teve algum dia que você pegou seu filho e levou ali no Atende 3? É uma bênção. Teve algum dia que você saiu com seu filho e falou assim: olha para você ver quantas pessoas estão aqui na rua, você não está aqui porque Deus é gracioso. Nós precisamos, irmãos, abrir os olhos das nossas crianças e fazer com que elas entendam a realidade, para que quando elas cresçam, elas sejam cidadãos de bem, e não sejam pessoas que só fiquem somente empurrando com a barriga e não fazem diferença nesse país e nesse mundo. Irmãos, a igreja tem uma grande responsabilidade. E nós podemos ser uma grande bênção nas mãos de Deus. Essa semana eu tive o prazer de entrevistar em nosso programa de rádio um irmão querido que é o presidente da Ordem dos Músicos do Brasil. Esse moço é um dos grandes bateristas do Brasil, amados irmãos. Ele já ganhou um músico famoso para Jesus aí esses dias. Ele contou que com uma cantora famosa, eu não vou citar o nome dela, mas que você conhece, ela é do estado do Pará, então você já vai imaginar o nome da capital daquele estado. E ela estava andando com ela na van e ela perguntou para ele: meu querido, como é que é esse negócio de ir para a igreja? E ele disse que ele começa a falar, e quando a turma está lá, irmão, todo mundo cai na gandaia, no mundanismo, e ele está lá, crente, fazendo a diferença, todo mundo dominado pela cachaça, e ele crente, amada amiga e irmã, dominado pela palavra, fazendo toda a diferença. Eu perguntei para ele: mas vem cá, como é que é esse negócio? Você toca na igreja, toca fora? Perguntei na rádio, ao vivo, se você quiser ver o programa. Ele falou assim: pastor, todo mundo me respeita, todo mundo quando tem necessidade me procura, e Deus tem me dado a bênção. Ele é presidente da Ordem dos Músicos do Brasil, do estado de São Paulo. Vou passar a entrevista para os nossos músicos. Ele falou assim: que quer que todo mundo tenha carteira de músico, regularizando a profissão, fazendo toda a diferença. Tinha escândalo de corrupção lá dentro também, eles entraram, estão reformando tudo, irmão. Uma benção. Da igreja do pastor Gerson Borges, uma benção, irmão. Nós temos que nos entender, irmãos, que Deus nos colocou para mobilizar, para fazer a diferença, para ser um agente de transformação. Então saia de si mesmo em nome de Jesus, amém, meu irmão? O povo aí neopentecostal fica falando para os demônios: sai dele, né? É você que tem que sair de si mesmo em nome de Jesus, para fazer toda a diferença, para a glória e honra do Senhor Jesus. Você pode virar para o seu irmão: sai de si mesmo, né? Não é sai dele. Que Deus tenha misericórdia da sua vida, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que nós sejamos agentes de mobilização, que quando nós passarmos os lugares, irmãos, as coisas mudem. Tem que mudar, irmão, não pode continuar do mesmo jeito. Isso é uma das coisas que eu me pergunto: Senhor, onde eu passei, as coisas continuaram iguais ou as coisas mudaram? Tem que mudar. Que Deus te use para mudar a sua rua, o seu bairro, o seu prédio, essa cidade, o Brasil e o mundo, em nome de Jesus. Amém! Como realizar a missão? Eu sou presbiteriano, mas ainda tem mais um ponto. Como realizar a missão? Ore. Em primeiro lugar, mova-se. Em segundo lugar, compadeça-se. Em terceiro lugar, mobilize. Em quarto lugar, ore. Versículo 38. Versículo 38. Eu vou ler uma vez, a igreja lê a segunda vez. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande
trabalhadores para a sua seara. Você, meu irmão. Jesus mobiliza os discípulos, mas faz, meu querido irmão, que canta muito bem, não é verdade? Com que eles entendam que no poder deles, meu diácono emérito, eles não podem fazer nada. Sem oração, nada acontece na igreja. Sem oração, nada acontece no mundo espiritual. Sem oração, nós nos tornamos meramente animadores de auditório uns dos outros. Mas nada muda na sua vida, na sua família e no mundo espiritual. É por isso que o Senhor Jesus diz: rogai ao Senhor da seara, ao Pai, que mande os trabalhadores para a sua seara. Amado amigo e irmão, o Senhor mostra para os discípulos que a obra de Deus é feita com oração. Ontem à tarde, irmãos, nós estudamos com os pais das crianças que estavam no CP, um texto muito precioso, que fala que nós devemos vestir a armadura de Deus para resistir o dia mau e os ataques do inferno, entendendo que a nossa luta não é contra o nosso irmão que está do lado, não é contra o sangue e contra a carne, mas contra os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, nas regiões celestiais, contra as hostes do mal, amados amigos e irmãos, contra o inferno. Mas aí o texto diz lá que depois de vestir aquela armadura, que são princípios, Paulo está de olho naquele guarda romano que está ali vigiando, ele está preso em Roma, então ele pega cada aspecto da armadura e coloca um princípio: a verdade, a justiça, a paz, o evangelho, a fé. Ele vai correlacionando com cada aspecto da armadura, mas no final ele diz que você tem que vestir a armadura assim: orando com toda oração e súplica, em todo tempo no Espírito Santo, vigiando, perseverando e suplicando por todos os santos. E ele diz: também por mim, para que o Senhor me dê a palavra no abrir da minha boca, para que com intrepidez eu anuncie o mistério do Evangelho. Paulo diz, amado irmão, que nós temos que orar por tudo, todo tipo de oração, adoração, humilhação, confissão, súplica. Ele diz que tem que ser em todo tempo, intensa, dependendo do Espírito Santo, amado amigo e irmão. Ele diz, vigiando para não cair em pecado, para vencer o diabo, perseverando firme, orando por todos os crentes e por aqueles que pregam o Evangelho, para que Deus coloque a palavra na boca deles e para que eles tenham coragem para falar do Evangelho de Jesus. Você precisa orar por mim, meu irmão, que prega o Evangelho. A igreja só vai para frente quando os membros dobram seus joelhos e oram por seus pastores, para que Deus lhes dê fidelidade nas Escrituras e unção do Divino Espírito Santo, amados amigos e irmãos. E essa semana eu estava lendo um livro precioso, que tinha uma citação do grande teólogo James Houston. James Houston é anglicano, amados irmãos, e foi um dos primeiros professores do Regent College e do Seminário Regent no Canadá. Lá esteve ao seu lado o grande teólogo reformado James Packer, que é anglicano, mas tem sua teologia reformada. E James Houston disse que ele vivia angustiado, irmãos, porque ele nunca tinha um bom desempenho na sua vida espiritual. Ele queria orar tanto tempo, mas ele disse que começava a orar e ajoelhava em 3 minutos, o pensamento dele divagava. E ele disse que durante décadas viveu humilhado, amado amigo e irmão, porque ele se sentia que não conseguia orar direito, mas ele lutava, se esforçava, até que ele leu um livro de um dos pais da igreja, um dos primeiros pastores da antiguidade, Clemente de Alexandria, no qual Clemente dizia que oração é estar na presença de Deus. Oração é estar na presença de Deus. Então Houston disse, eu entendi, é simples. Eu vivo diante da face de Deus. Como diz o nosso lema reformado, né? Omnibus coram Deo, toda a vida diante da face de Deus. Então, se orar é estar na presença de Deus, eu posso orar 24 horas por dia. Porque quando eu levanto cedo, eu lavo lá o meu rosto e falo, Senhor, como eu estou lavando meu rosto, lava meus pecados no sangue de Jesus. Quando eu estou escovando o dente, Senhor, tira a sujeira do pecado, Senhor, a cárie do pecado que pode destruir minha vida. E quando eu sento na mesa do café, obrigado, Senhor, porque eu como esse pão, mas Jesus é o pão que alimenta a minha alma. E ele diz então, amado irmão, que ele separava tempo sim para estar com o Senhor, mas ele começou a praticar aquilo que a Bíblia chama de orar sem cessar. E ele disse que a vida dele nunca mais foi a mesma, quando ele entendeu que orar é estar na presença de Deus. Guarde essa frase, orar
é estar na presença de Deus. Que você saia daqui e entenda que a sua vida inteira é vivida diante da face de Deus. Isso vai te levar a orar sem cessar e te motivar a ter momentos de orações separados com o Senhor sem culpa, porque você já está na presença de Deus o tempo todo, e orar para você vai ser um imenso privilégio. Que Deus faça de você um homem de oração, amém, meu irmão? Que Deus faça da irmã uma irmã de oração. Que você não espere o problema, a crise, que você não espere a enfermidade, que você não espere a traição para buscar o Senhor. Mas que você tome a decisão hoje, diga: a maior bênção que eu preciso é de Deus, e eu posso ter mais de Deus quando oro. Então eu vou amar a Deus, ouvir sua palavra e priorizá-lo e buscá-lo em oração todo o tempo, porque eu quero conhecê-lo mais. Eu quero ser cheio da sua presença e da sua paz. Eu quero conhecer esse grande e maravilhoso Deus. Como realizar a missão? Você tem realizado a missão? Quem melhor realizou a missão, e já estou no final do sermão, foi aquele que na cruz nos deu salvação. Veja o que Jesus fez. Ele se moveu da glória e se tornou um de nós. Veja que ele se compadeceu, ele não ficou só no palavrório, ele foi cravado numa cruz para pagar os teus pecados e os meus. Ele é o clímax da compaixão. Veja, meu querido amigo e irmão, que ele mobilizou gente, está mobilizando você hoje nessa pregação, até o dia de hoje, para pregar o evangelho, para ser uma bênção. Veja, meu querido amigo e irmão, que ele orou enquanto aqui esteve, e hoje o que ele faz é estar sentado à direita do trono de Deus, orando por você e por mim, 24 horas. Como realizar a missão? Mova-se, compadeça-se, mobilize e ore, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém. Feche os seus olhos. Você ouviu essa palavra? Disse: eu preciso ser uma bênção. Eu quero consagrar a minha vida para ser uma bênção nas mãos de Jesus. O apelo vai ser para você ficar de pé. Vai dizer: Senhor, estou aqui, usa-me em nome de Jesus. Você quer ser usado por Deus, fique de pé. Quero orar por você nessa manhã. Eu quero realizar a missão. Louvado seja Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, o Senhor vê teu povo ficando de pé, e o Senhor conhece os corações. Que cada um de nós, Deus, ó Pai, tome essa decisão sincera, não só porque foi comovido e movido pela mensagem, isso é importante porque o Senhor nos comove e nos move na pregação, mas que, ó Deus, ó Pai, sendo movidos pelo Senhor, que o compromisso que hoje estamos dizendo: Senhor, usa a minha vida, não seja só uma mera repetição, mas seja uma decisão, Deus ó Pai, de experimentar um momento de mudança na vida, uma guinada, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, tira-nos do marasmo, da frieza, da letargia, em nome de Jesus. Leva-nos a sair de nós mesmos, que nós paremos de achar que o mundo tem que viver para fazer o que a gente quer, que nós entendamos que somos servos. Pai, em nome de Jesus, dá-nos um coração compassivo. Compassivo a ponto de dedicar a nossa vida à pregação, a ser uma bênção, a colocar a nossa vida nas mãos de Jesus. E, Senhor, dá-nos a bênção de exercer a liderança cristã, sendo influentes, sendo mobilizadores, que onde a gente passar, Deus, que a coisa não fique do mesmo jeito, mas que tudo seja mudado, porque o Senhor Jesus está na nossa vida, e nós vamos levar o evangelho da salvação, que pessoas sejam salvas por meio da nossa evangelização, que amigos nossos conheçam o Senhor, que pessoas sejam transformadas para a glória e honra do nome de Jesus. Pai, mas não deixe a gente fazer isso no poder do nosso próprio braço. Nós queremos te conhecer mais. Faz da Unida uma igreja de oração. Continua a usar as nossas reuniões de oração da quinta, do sábado de manhã, e move tua igreja. Nós queremos te conhecer mais, Senhor. Atrai-nos a ti. Ó Deus, ajuda esses homens e mulheres que aqui estão a separar tempo, pelo menos 10, 15, 20 minutos para estar contigo, mas além de separar tempo, entender que a oração está na presença de Deus. Que o Senhor faça de cada um de nós um missionário,
um obreiro, uma bênção na mão do Senhor Jesus. Usa a nossa vida, Senhor. Eis-nos aqui, envia-nos a nós. Nós oramos, usa-nos em nome de Jesus. Amém.